Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste episódio, tal como prometido no arranque de 2023, damos início a mais um ciclo, este dedicado a homens em missão. Vamos recuar até ao princípio da década de 60, com dois filmes muito diferentes situados na Segunda Guerra Mundial. Os Canhões de Navarone, de J. Lee Thompson, e O Inferno é para os Heróis, de Don Siegel. Relembro que o podcast está agora também disponível no YouTube. Basta subscreverem o canal do Segundo Take para não perderem pitada. Antes de passarmos ao programa propriamente dito, vamos à rubrica em que partilho convosco os filmes que tenho andado a ver, através das minhas análises do Letterboxd. Desta vez trago-vos 4 textos que podem encontrar em letterboxd.com/araújoa. Batteries Not Included, de Matthew Robbins. Um filme da Amblin que levei muito tempo para ver, sobre um grupo de idosos que gananciosos yuppies não conseguem demover. Mistura Cocoon com Gremlins 2, em parte, aquela combinação mágica apenas possível na sétima arte, em que pequenos ETs de metal nos conseguem comover. Stoker, de Park Chan-wook. Mais um realizador fora da área de conforto. Às vezes, filmar em Hollywood dá para o torto. Cinema Choque, para o Park Chan-wook, é tranquilo, mas sem conteúdo sobra apenas o estilo. Em vez de excitados, ficamos com olhos de carneiro mal morto. Trance, de Danny Boyle. Danny Boyle é um caso curioso. É tudo menos pretencioso. Quando acerta na mousse, é entusiasmante. Quando acerta ao lado, é irrelevante. Quando realiza o transe, é labioso. The Ring 2, de Hideo Nakata. Os mortos não dormem, dá o cartaz o mote. Quem fica perto de dormir é aqui o velhote. Já não tenho idade para tamanha charupada. E tenho medo que me encontrem com a cara chupada, porque sinto-me, a cada minuto que passa, mais perto da morte. Como disse na introdução, esta será a primeira parte do ciclo que dedicarei durante 2023 a filmes sobre homens em missão, que é, como decidi chamar, aos filmes de aventuras, normalmente épicos, altamente romantizados, de soldados aliados em missão contra nazis, no cenário da Segunda Guerra Mundial. Sei que este é um assunto muito pouco moderno e tenho perfeita noção que estes filmes têm, por vezes, o seu lado propagandístico antiquado, enaltecendo o papel de heróis, entre aspas, num horrível conflito armado que semeou tragédia e vitimou incontáveis vidas humanas. Acreditem que não sou apologista de guerra e muito menos de violência, mas confesso que estes filmes me fascinavam em miúdo e ainda hoje exercem uma certa atração, se bem que agora do ponto de vista histórico, no que respeita ao seu enquadramento no corpo vivo e em constante evolução da arte que designamos como a sétima. No arranque da década de 60, a Segunda Guerra Mundial tinha terminado há apenas 15 anos. Só para dar uma noção, comparando à data de hoje, há 15 anos foi 2008, o ano da crise financeira à escala mundial, o ano em que o Wikileaks se deu a conhecer e o ano da primeira eleição de Barack Obama. Não foi assim há tanto tempo, certo? Esta distância temporal, na altura, alimentou um ciclo de filmes de grande orçamento dedicados ao conflito mundial, como os épicos A Ponte do Rio Kwai, em 1957, ou O Dia Mais Longo, em 1962, ou ainda espetáculos de grande aventura como A Grande Evasão, em 1963, ou, talvez um dos mais emblemáticos exemplos de filmes de homens em missão, Os Canhões de Navarone, em 1961. Carl Foreman's The Guns of Navarone. The greatest high adventure of our time. With a cast as exciting as the story it tells. Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn, Stanley Baker, Anthony Quayle, James Darren, Irene Pappas, Gia Scala, Alistair MacLean's best-selling novel, Live to the Hilt on the Islands of the Aegean Sea.
Os Canhões de Navarone é a adaptação pela mão do próprio produtor Carl Foreman do livro do mesmo nome de Alistair MacLean, por sua vez inspirado no caso real da Batalha de Leros, uma ilha grega no mar Egeu, ainda que os canhões que protegiam Leros na vida real fossem de dimensões mais modestas do que aqueles que a protegem na história ficcionada. Em 1943, as potências do eixo planeiam um ataque a Leros, onde 2.000 soldados britânicos estão isolados, para mostrar a sua força militar e convencer a neutra Turquia a se juntar à sua causa. O resgate dos soldados pela Marinha Real Britânica é impedido por 2 enormes canhões de grande calibre, direcionados por radar, situados na vizinha ilha de Navarone, uma ilha ficcional inventada para efeitos dramáticos. Quando os esforços de bombardeamento aéreo falham, os aliados reúnem uma unidade de comando para se infiltrar em Navarone e destruir as armas. A equipa é composta por um grupo sortido de homens com diferentes competências, entre os quais constam os cabeças de cartaz Gregory Peck, como o capitão Keith Mallory, um espião e oficial de renome, Anthony Quinn, como o coronel Andreas Stavros, do exército grego, um homem com uma conta a saldar com Mallory, e David Niven, como o cabo John Miller, um ex-professor de química especialista em explosivos. Pelo caminho, o seu destino levará os homens a cruzarem-se com uma das mais reconhecidas atrizes gregas, Irene Papas, e Gia Scala, os 2 contributos femininos num género dominado pela testosterona. Além de garantir o argumento e a produção do filme, Carl Foreman também queria realizar, mas a Columbia Pictures recusou, insistindo que a direção fosse oferecida a um realizador britânico. O escolhido acabou por ser John Lee Thompson, mais conhecido por J. Lee Thompson, que, além de ter tido a experiência de ter combatido pela Força Aérea Britânica na Segunda Guerra Mundial, tinha impressionado Gregory Peck ao leme do filme de 1959 Sangue sobre a Índia. Thompson acabaria a carreira como um dos homens de serviço da infame produtora Cannon. No entanto, deixou-nos alguns títulos dignos de nota, incluindo Barreira do Medo, o Cape Fear original de 1962, no qual reencontraria Peck. I think you should all know that Mr. Stavro is Colonel Stavro of the Greek 19th Motorized Regiment. In other words, he outranks us all. It is of no moment the 19th Regiment no longer exists. For the time being. I beg your pardon, Colonel. Andrea. Oh, please continue. Right, if you're ready, Corporal. Oh, yes, sir. Ready, sir. Ready, willing, and able, sir. Champing at the very bit. Well done. Captain Mallory and Andrea are responsible for getting us to where we're going. I'm going to tell you where that is and why we're going there. That is, if you really want to know, Professor. Oh, I'm all ears, sir. All ears. Obviously, we have to avoid the coast road. That means a 12-mile trek across the mountain to these ruins here, St. Alexis, where some of the resistance people from the town of Mandrakos will come and meet us if and when they can make it. Any questions? I have an alternate route to that place. I borrow your pencil, please. Does the Major think this is possible? I see. That's a thought, isn't it? Well, let's re-examine the plan and see if we have any alternative. Watch out! Os Canhões de Navarone é um daqueles filmes que se estão a tornar uma raridade em Hollywood. É um filme épico de prestígio, encabeçado por estrelas e distribuído por uma major. Estrelas de Hollywood lembram-se de quando existiam? Enfim, o seu orçamento inicial de 2 milhões de dólares depressa escalou para uns simpáticos, à data, 6 milhões. No entanto, todos os tostões são visíveis no ecrã, fora alguns efeitos de combate aéreo datados e algum trabalho óbvio de miniaturas, que ainda assim valeram o Oscar para os efeitos especiais, a única vitória das 7 nomeações que o filme tinha recebido às estatuetas douradas. Um exemplo disso é a longa e tensa sequência do naufrágio da embarcação em que o grupo segue disfarçado de pescadores. Além disso, as filmagens por várias ilhas gregas, maltesas e italianas proporcionaram verosimilhança à narrativa, emprestando-lhe o encanto e beleza desses locais reais, bem como a colaboração da Marinha Grega, que providenciou navios para as filmagens no mar Egeu.
Falava há pouco das estrelas da velha guarda, e um caso curioso é Gregory Peck, o protagonista de facto, apesar do ensemble. Muitos pensarão que o ator encarnou uma personagem americana, mas tal não é verdade. A confusão deve-se simplesmente à recusa de Peck em tentar emular o sotaque britânico, interpretando o papel com o seu próprio sotaque. Com um conjunto de boas prestações do elenco, no entanto, na minha opinião, quem rouba o protagonismo é David Niven. Não só a sua personagem oferece alguma leveza e humor ao empreendimento, como é figura central no momento de maior tensão e conflito moral na reta final do filme, quando os próprios soldados questionam a civilidade da sua missão ao verem-se na posição de terem de executar um traidor no seu seio. Como se isso não bastasse, Niven terá filmado essa cena importantíssima em debilitada condição de saúde. De acordo com o realizador, Niven ficou muito doente depois de filmar a cena na água suja sob o elevador dos canhões, na qual apanhou uma infecção que o colocou em risco de vida por 3 semanas. Com a conclusão do filme em causa, Niven, contra as ordens do médico, voltou às rodagens para filmar a cena em que confronta Gregory Peck. Logo após terminar as filmagens, desmaiou e acabou por passar mais 7 semanas no hospital. Que gentleman e que profissional. You really want your pound of flesh, don't you? Yes. Yes, I do. You see, somehow I just couldn't manage to get off to sleep last night. If you're so anxious to kill her, go ahead. Oh, I'm not anxious to kill her. I'm not anxious to kill anyone. See, I'm not a born soldier. I got trapped. You may find me facetious from time to time, but if I didn't make some rather bad jokes every now and then, I'd go out of my mind. No, I prefer to leave the killing to someone like you. An officer and a gentleman. A leader of men. A hero. You think that I enjoy this, any of it? You're out of your mind. I never wanted it. I was trapped into it just like you, just like anybody else in a uniform. Of course you wanted it. You're an officer, aren't you? I never let them make me an officer. I don't want the responsibility for anything. Then you had a free ride. All this time. Someone's got to take the responsibility if the job's going to get done. You think that's easy? I don't know. I'm beginning to wonder who really is responsible when it comes to the dirty work. Who really is guilty? The man who gives the order or the one who has to do it with his own hands? Ain't no time for this. Now, just a minute. If we're going to get this job done, she has got to be killed. And we all know how keen you are on getting the job done. Now, I can't speak for the others, but I've never killed a woman before, traitor or not, and I'm finicky. So why don't you do it? Why don't you let us off for once? Come on, be a pal, be a father to your men. Come down off that cross of yours, close your eyes, think of England and pull the trigger. What do you say, sir? Os canhões de Navarone providenciam exatamente aquilo que dele se espera. O que lhe falta em subtileza ou desenvolvimento de personagens, sobra-lhe em sentido de espetacularidade e grandiosidade. Com um grupo de sólidos atores, uma bombástica banda sonora do veterano Dmitri Tiomkin e uma direção segura, é, definitivamente, um dos exemplos maiores do género Homens em Missão, tão impactante que, 17 anos mais tarde, teria uma sequela, Os Comandos de Navarone, realizada por Guy Hamilton, e com a curiosidade de contar no seu elenco com um tal de Harrison Ford, no ano seguinte à sua primeira aventura, numa galáxia muito longínqua. Isto é cinema épico de outro tempo, quando a guerra produzia heróis além de lamento. Mas não me estou a queixar, é impossível negar tão bem filmado entretenimento. Confesso que escolhi este filme para o presente ciclo antes de o ver e, na verdade, depois de o ver, não creio que se enquadre perfeitamente nos requisitos do filme de aventuras com homens em missão contra nazis que tinha preconizado. Isto porque não existe propriamente uma missão definida, com um objetivo concreto, na qual um grupo de homens de diferentes personalidades são lançados sem grande esperança de sucesso, mas sim um episódio mais prosaico, no qual um reduzido esquadrão é abandonado com o objetivo de aguentar ofensivas alemãs, na esperança de não ceder a sua periclitante posição. No entanto, creio que se enquadra no espírito desses filmes. Afinal, o segundo take serve também para partirmos à descoberta de filmes que não conhecemos e, neste caso, não só quero partilhar convosco este título pouco celebrado, como a história da sua atribulada produção. O Inferno é para os Heróis
conta a história de um esquadrão de soldados norte-americanos da 95ª Divisão de Infantaria que, no outono de 1944, combate sozinha durante cerca de 48 horas uma companhia alemã inteira junto à linha Siegfried, à espera da chegada de reforços. Para quem não é conhecedor da Segunda Guerra Mundial, e acreditem, eu não sou especialista, tive mesmo de investigar isto, a linha Siegfried foi uma linha defensiva alemã construída durante a década de 30 em frente à linha Maginot francesa. Estendia-se por mais de 630 km, desde Kleve, na fronteira com a Holanda, ao longo da fronteira ocidental do antigo Império Alemão, até à cidade de Weil am Rhein, na fronteira com a Suíça, e estava pejada de milhares de bunkers, túneis e armadilhas para tanques. Ora, o diminuto grupo de homens, que fica praticamente à mercê do inimigo, é liderado, no que respeita à intensidade do brilho no firmamento das estrelas de Hollywood, por Steve McQueen, contando ainda com a presença, entre outros, do cantor de grande sucesso Bobby Darin, do cómico emergente Bob Newhart e de James Coburn num papel secundário. Pike, if they make a push, we're dead. I can imagine what's gonna happen to us when those Krauts discover there ain't nobody over here but us campfire girls. The company pulled out last night. We'll be gone a day, maybe two. You mean to tell me the 6 of us have to hold this section all by ourselves? That's about it. But I told you to stay away from here. Had to come up, kill Krauts. If you're gonna hold a gun that way, make sure the safety is on. The safety? Yeah, that little lever there, you just pull it. Not the... And you're gonna carry out orders, my orders, you got that? You wave that finger in my face once more and I'm gonna take your head off. I'm gonna give you that chance, mister. As soon as this is over, I'll square off with you anytime. Mais do que se inscrever no panteão dos grandes filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, talvez este filme seja mais conhecido pelo comportamento da sua estrela. À imagem do comportamento zangado e antissistema da sua personagem, há inúmeros relatos de que Steve McQueen lutou contra tudo e contra todos no platô, levando inclusivamente ao afastamento do realizador original, Robert Pirosh, o ex-combatente guionista vencedor de um Oscar que, a par de Richard Carr, escreveu o argumento baseado em alguma da sua experiência pessoal e relatos de acontecimentos verídicos. Pirosh foi então substituído pelo experiente Don Siegel, que, à data, contava já com um currículo invejável, incluindo o clássico da ficção científica de 56, A Terra em Perigo. Não foi por isto que McQueen mudou a sua atitude, e os conflitos entre estrela e realizador continuaram. Mas porquê este comportamento de diva de Steve McQueen? Perguntarão vocês. Relembre que McQueen era, à data, uma das maiores estrelas de Hollywood, muito por conta do sucesso de Os Sete Magníficos no ano anterior. Supostamente o ator ficou furioso com o agente por este não assegurar o pagamento do seu cachê à cabeça e por ter recusado a sua participação noutro filme, supostamente mais apetecível, para entrar neste. Bom, pelo menos esta é a explicação vaga que ficou das histórias ligadas à produção. Mas sejam quais tenham sido as razões, a verdade é que além dos choques com os executivos do estúdio, colegas e realizador, McQueen chegava muitas vezes atrasado aos locais de rodagem, recusando a miúdo ser maquilhado para rodar as suas cenas. Portanto, independentemente das razões, não terá sido uma experiência muito agradável para nenhum dos envolvidos. Ironicamente, McQueen não foi a única dor de cabeça de Siegel. Durante a rodagem, os álbuns de comédia de Bob Newhart começaram a vender inesperadamente. E, por conseguinte, a produtora queria mais tempo de antena para o comediante, algo a que Siegel se opôs veementemente, optando por um tom mais sério para o seu filme. Newhart, que esperava ter mais oportunidades para mostrar o seu humor, não encarou da melhor maneira esta recusa do realizador e pedia-lhe constantemente para que a sua personagem fosse morta para que se pudesse livrar das filmagens e voltar às digressões de stand-up, pedido que Siegel, compreensivelmente, negou.
Man, who in the hell are you? Driscoll. James E. Sergeant, which way is it to division headquarters? I couldn't say, but it ain't that way. Well, it's supposed to be in a town called Theonville. Never heard of it. Well, I'll show you on the map here. What are you doing here, soldier? Huh? Oh, I was in Metz to requisition these typewriters. Here it is. Now, if you show me where we are... Well, we just happen to be right here on the Siegfried line, my dear. We are? Well, then the division must be 20, 30 miles away. That's right. A verdade é que ainda sobram vestígios desta costela mais descontraída no filme, nomeadamente na cena em que Newhart é colocado a simular conversas pela rádio, quando o grupo descobre que o inimigo está à escuta. Conversas essas que terão sido improvisadas pelo ator. Momento que o realizador lutou para tirar do filme, mas que foi mantido por ordem dos poderes executivos. A maior diferença entre O Inferno é para os Heróis e um filme como Os Canhões de Navarone, por exemplo, é a sua abordagem mais imparcial e cínica em relação à guerra. Tipicamente, nestes filmes de homens em missão, acompanhamos os heróis, por muitos conflitos que possam existir no seio do grupo, numa luta inquestionável contra os vilões-mor da história do século XX, os nazis. E, se aqui também são os americanos que acompanhamos, o que está em causa neste filme é a sobrevivência e, até certo ponto, a futilidade destes confrontos bélicos. O que não admira, visto que é do conhecimento público que Don Siegel abominava o conceito da guerra e dos conflitos armados, recusando-se a realizar um filme do género que não se opusesse a estes conceitos. O Inferno é para os Heróis tem um final abrupto, que muitos podem considerar inesperado, ambíguo e até corajoso. Mas a verdade é que foi consequência do orçamento. Ou melhor, foi consequência da falta dele. Apesar de filmado maioritariamente em estúdio, a grande batalha final foi filmada em terreno aberto no norte da Califórnia. E, ao ver a produção escalar em termos de custos, a Paramount recusou fornecer mais dinheiro para que as filmagens fossem terminadas, com o final planeado a nunca ser capturado em celuloide. Os mais atentos perceberão, inclusivamente, que a batalha final contém algumas imagens de arquivo de combates reais para compensar a falta das cenas que ficaram por gravar. Esta limitação inesperada acabou por providenciar outro aspecto positivo ao filme, a sua curta duração. Mais uma vez, se compararmos este filme a Os Canhões de Navarone, produção épica com quase 2 horas e 40 minutos, O Inferno é para os Heróis tem a vantagem de ser direto e conciso, contando a sua história em singelos 90 minutos. Não é bem um filme de homens em missão. É mais um drama seco de soldados sob pressão, com Steve McQueen como anti-herói insubmisso, que comete um erro por causa disso e paga o derradeiro preço como forma de redenção. Espero encontrar-vos por aí já no próximo episódio. Até lá, boas fitas!